Olá pessoal, meu nome é Ernesto Abercorn e hoje nós vamos falar sobre os 10 princípios da boa gestão. Por exemplo, está falando, quem é esse cara aí que vai falar? Uns não me conhecem, então eu vou falar um pouco da minha história. Eu me formei em administração de empresas em 1965 e aí eu comecei a trabalhar em multinacionais. Fiquei lá 10 anos. Depois de 10 anos, fui demitido, a empresa fechou, na verdade. Eu montei a SIGA, Sistemas Integrados de Gerência Automática, um birô de serviço. Depois, com a entrada do Laércio, em 83, a gente fundou a MicroSIGA, quando transformamos o sistema para microcomputadores, que virou TOTUS e hoje é uma empresa de capital aberto. E antes disso, eu fui para o Conselho de Tecnologia, que durou apenas alguns anos e fazia com que eu ficasse um dia trabalhando lá e o resto do tempo em casa. Realmente foi o primeiro isolamento que eu passei. E foi bem horizontal. Naquela época não tinha internet, aí a coisa era mais difícil, ou pelo menos ela não funcionava tão bem como hoje. Mas minha mulher, a Elaine, um dia chegou e falou: "Não vai dar, não vou aguentar, vai trabalhar." Aquilo soou que nem música para os meus ouvidos. E aí resolvi voltar à luta. E montei, paulatinamente, 5 negócios novos. Um foi a TI educacional. Já gostava muito de dar aulas, então montamos um curso. E depois virou a RP Flex, com o desenvolvimento de um sistema. Fundei também, já estava funcionando de alguma forma, o Netas, uma empresa que preza pela qualidade de vida e treinamento. Também 2 hotéis, o Spaventura e o Banana Bambu, que são tocados pelos meus filhos e serve de espaço para fazer as atividades do Netas, entre outras coisas. E também o Espaço B, esse quem toca é minha mulher. E ainda apoio 2 instituições para levar as crianças a um bom objetivo. O PAC, Projeto Amigos da Criança, e o IOS, onde também ministro alguns cursos e forneço material didático. Então esse é o resumo da minha história. E acho que agora vocês vão confiar mais em mim, no sentido de eu dar conselhos sobre 10 princípios da boa gestão. Então vamos ao primeiro. Trazer gente boa, gente de fora. E, ao mesmo tempo, saber demitir. É muito importante isso. Você precisa saber trazer gente que vai até mandar mais do que você, vai até ganhar mais do que você, e são pessoas que realmente vão fazer levantar o seu negócio. A gente tem que ter as ideias, tem que ter o processo, mas gente muito boa para trabalhar. Assim como, muitas vezes na empresa, tem pessoas que não estão colaborando, que não estão dando certo. Então também é preciso saber demitir. Mesmo que seja um amigo, uma pessoa que você gosta pessoalmente muito, mas se ela não estiver rendendo, tem que demitir. E aí, a gente está tendo hoje, ou teve há pouco tempo, uma experiência bem interessante que mostra como tudo isso é complicado. Estou me referindo ao nosso presidente. Eu votei nele. Bolsonaro tem boas ideias e tem esse seu jeito maluco de agir. Então, demitiu o Mandetta, depois demitiu o Moro e eu acho que não soube demitir. Pelo menos não soube demitir no momento correto e não soube demitir da forma que estava e também não soube nem julgar que aqueles caras realmente eram muito bons. Da mesma forma, soube contratar gente boa, soube admitir. Esse aí está resolvendo, vai resolver o nosso problema econômico. O Paulo Guedes é muito bom. Pena que teve agora essa pandemia, mas ele certamente vai tirar
o Brasil do buraco. E vamos ao segundo princípio: treinamento. Uma equipe treinada rende muito mais, porque você ensina para essas pessoas o que elas devem fazer. Vejam essa frase de Rockefeller: o bom gerenciamento consiste em mostrar às pessoas medianas como fazer o trabalho de pessoas superdotadas. Você transforma o indivíduo. Ele, então, vai realmente agir corretamente. E para isso, basta treinar. Eu gosto muito de dar aula e transformei essas aulas em vídeos. Então, hoje, no site do RPFlex e Ernesto Abercrombie tem bastante vídeos, mais de 100 sobre economia, sobre tecnologia, tem até um cursinho de programação, sobre curiosidades e também sobre atividades de qualidade de vida. E gosto muito também, já que estamos falando de vídeos, aprender na internet. Faço muitos cursos. Tem lá também filósofos. É bem interessante você ouvir, por exemplo, um Clóvis de Barros Filho. Nossa, você aprende, dá risada, é muito legal. Também o meu amigo Cortella, o Karnal, o Pondé, enfim, curtam esses vídeos, que é muito interessante. E também temos o Netas. O Netas hoje é uma empresa de treinamento bastante forte, com o Fábio e a Tarsila, que também viraram meus sócios, e fazem os treinamentos em grandes empresas sobre liderança, qualidade de vida, enfim, como fazer a gestão de uma empresa. Terceiro princípio: inovar, criar novos produtos e serviços. Esse é um ponto importante. Você tem que entender que a gente vive em um país capitalista. Então você tem uma tremenda concorrência. São empresas estrangeiras, nacionais, que sempre estão copiando, melhorando, fazendo novos produtos e serviços. E se você não os fizer, você fica fora do mercado. E como é que a gente foi inovando durante todo esse período? Com a SIGA, fazendo biro de serviço, na época tinham poucos. Depois com o MicroSIGA, aí sim, fomos um dos primeiros a transferir um sistema de ERP para microcomputadores. Tivemos que fazer uma linguagem nova, o ADVPL, porque o Clipper não rodava no Windows. Então a gente teve que também inovar aí. E com o Proteus, o próprio sistema foi evoluindo, ficando cada vez melhor. E com o RPPlex, foi o primeiro sistema a ser desenvolvido na nuvem, Cloud Computing, rodando no navegador, tendo uma única versão para todos os clientes, enfim, inovando. Terceiro princípio ainda nos leva ao e-commerce. Você que está aí, está assistindo essa palestra, deve estar pensando assim: puxa, o que eu poderia fazer para inovar e seguir esse terceiro princípio? Sem dúvida, o e-commerce é uma coisa que já existe, mas pouca gente ainda vende seus produtos através da internet. Então, essa é uma inovação que você pode fazer no seu negócio. É bem interessante. Assim como na sua empresa, fazer mais lives, fazer mais webinar, permitir mais que os teus funcionários, os teus colaboradores, trabalhem em home office, porque isso a gente está vendo que funciona. Veja só quantas lives nós temos por dia hoje disponíveis na internet. Então isso, a pandemia está realmente permitindo que a gente tenha essas novas ideias. Quarto princípio. O quarto princípio fala de parcerias. Você se juntar a outras pessoas para que ajudem a você a tocar o seu negócio. E aí, a principal delas são as franquias. Veja como a TOTVS cresceu com esse grande número de franquias que ela tem. Então, é terceirizar o trabalho, é criar canais, é permitir até que você exporte o seu produto com a ajuda de outras empresas lá no exterior. A ABF, a Associação Brasileira de Franchising, ela ilustra bem claramente quais são as vantagens de você fazer franquias. A expansão do seu negócio, porque você cresce rapidamente, em cada lugar você coloca uma nova unidade, aumenta a exposição da marca, aí de preferência faça uma franquia onde ele tem que ter exclusividade, o que é normal, mas não é tão normal quando você tem apenas representantes da sua marca em outros estados. Conhecimento local, quer dizer, o franqueado ele é da região,
Então ele conhece as pessoas lá. Então ele vai ter uma evolução muito mais rápida do que se você abrir lá uma filial e colocar um gerente daqui, lá naquela região. Boa parte do investimento é dele, quer dizer, você divide não só o risco daquele investimento, mas também a disponibilidade do dinheiro com ele. E, enfim, é uma parceria ganha-ganha. Não é fácil, mas vale a pena você fazer. Quinto princípio: escrever, fazer vídeos, fazer palestras. É muito bacana. É baseado, inclusive, num dos princípios do Netas: estudar, estar sempre bem informado, ler. E aí você vai criando cultura também, porque você tem que realmente criar o conteúdo desses seus livros. Por exemplo, esses mais de 10 livros, são 13 livros que a gente escreveu, são sobre tecnologia, mas também tenho dicas de como chegar lá, que é sobre qualidade de vida. Enfim, eu aprendi mais escrevendo os livros do que realmente estudando, porque aí você tem que realmente chegar a fundo no assunto para escrever a coisa bem feita. Então, nós temos vídeos. Hoje, escrever já se torna um pouco mais difícil, mas você tem essa possibilidade de fazer vídeos. Muito gostoso. Como isso que eu estou fazendo aqui. Você senta numa cadeira, bota teu computador e começa a falar. Mostra aí um PowerPoint da vida e você fez uma palestra. E aí ela vai para o YouTube, então vai para o teu site e as pessoas começam a ver. E até no YouTube você pode ganhar uma graninha, se os vídeos forem bem populares. E fazer palestras. Olha, o Clóvis de Barros Filho fala, numa das palestras, que os melhores momentos da vida, quer dizer, momentos de felicidade, são aqueles que, quando você está fazendo aquilo, você quer que não acabe, né? Você quer que continue, porque está muito legal. Eu me sinto assim quando eu dou palestras, quando eu vejo o público dar risada, prestar atenção, fazer perguntas. Nossa, então faça palestras. Comece falando por pequenos grupos, tal, depois você vai se habituando, fale para grandes grupos, exponha suas ideias. É também uma forma de deixar um legado. Ainda mais que hoje, normalmente, as palestras são gravadas e aí são aproveitadas, então, eternamente. O sexto princípio: programas de qualidade. Esse é até um princípio meio chato, né? Você está toda hora tendo que melhorar a qualidade, não só dos serviços, mas da atenção dos seus clientes, do comportamento dos colaboradores, enfim. Temos aí a ISO 9000 e a ISO 14000, enfim, uma série de normas e de empresas que te ajudam a implementar esses programas de qualidade. Eu tenho uma história interessante em que tinha um camarada lá que trabalhava com a gente, e ele se vestia mal, ele até de bermuda, uma camiseta, normalmente de um time de futebol, não fazia barba e tal. E ele atendia clientes. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: olha, maneira aí, pô, se veste melhor, você afinal está atendendo cliente, pô. E ele, do jeito que era, se achava, né? Falou: não enche o saco, pô, deixa eu me vestir do jeito que eu quero. Aí eu falei: olha, não sou eu que estou mandando, é a ISO 9000. Se você não mudar esse seu modo, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ele entendeu e começou a caprichar no visual. Você vê? Normas de qualidade. Na verdade, também aqui o Rockefeller dá uma frase bem legal, quer dizer, uma frase comum: procure fazer sempre o melhor possível. Isso é importantíssimo para você não perder o seu mercado. Sétimo princípio: interação com clientes. Isso. Você tem que ser amigo do seu cliente. Você tem que conhecê-lo, falar com ele, ver quais os problemas que ele está tendo, né? E não só clientes, também com seus fornecedores e até com seus colaboradores também. Então você tem que fazer eventos, reuniões, né? Unir os pessoais, as pessoas, fazer com que eles possam conversar com você a qualquer momento, opinar, enfim, te ajudar a tocar o seu negócio. Ainda fazemos também, todo mês, o Café com Ernesto, que reunimos as pessoas, os clientes e não clientes, pessoas que queiram vir, onde a gente faz uma palestra, onde a gente discute com eles as novidades, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como deve ser feito, tomando um bom café. Oitavo princípio: conhecer os concorrentes. Como é que você conhece os concorrentes? E é importante conhecer os concorrentes, não só para saber o que eles estão fazendo, mas, enfim, para fazer uma amizade, para também, juntamente com eles, se unir
para ganhar vantagens, principalmente no seu segmento, junto ao governo. Eu fui presidente da CESP, que é uma associação, uma das associações de processamento de dados, de tecnologia, durante 6 anos, em São Paulo e na Nacional. Mas o importante também é você participar desses lugares onde se juntam empresários, como o LEAD, que é do Dória, inclusive, o Endeavor, que é um lugar também onde você aprende muito, a Anshan, que é o consulado americano, o BMI, que é um evento mundial, onde você reúne várias empresas, várias pessoas para comprar e vender produtos, e também é necessário frequentar até sindicatos, porque é lá que às vezes são definidas as leis que regem principalmente a parte trabalhista das empresas. E aí precisa sempre jogar a seu favor. Nono princípio. Esse é o princípio do tutu, argent, money, dólares, euros, grana. Nem sempre você tem a grana que você necessita para fazer um novo investimento, para fazer um crescimento na sua empresa, tal. E aí você tem esses fundos de investimento que estão aí para te ajudar. Não é fácil trabalhar com eles, eles vão evidentemente querer ter uma participação, vão te diluir, então você tem que tomar certos cuidados, mas é bem interessante. A gente fez com a Advent, no caso da Microsiga, e foi ela que nos levou à abertura de capital. Muito bom esse trabalho. Também fizemos com a Ibrix, no RPFlex, que nos ajudou bastante também. E tem também Stock Option. Aí, ao contrário, é você dando participação da sua empresa para os seus colaboradores. As pessoas gostam mais de trabalhar quando elas são donas do negócio, mesmo que seja uma pequena parte. O Stock Option é você dar algumas ações a elas. Vai diluir um pouco, mas vai incentivar muito os seus colaboradores. E hoje nós estamos adotando um negócio mais avançado ainda, que é o sócio colaborador. Então nós fazemos o seguinte, não tem mais folha de pagamento, não tem mais salário. Tem apenas, para cada categoria, para cada função, uma base. Aqui o salário é tanto, se fosse pago, aqui é tanto, dependendo do setor. E para todos, desde o porteiro até os diretores, o salário, na verdade, é a distribuição do lucro. Então, ele é distribuído proporcionalmente a todos os funcionários. Eles se motivam, vão trabalhar para burro. E é o mais justo. Eles ganham se o negócio está indo bem. Se o negócio não está indo bem, eles não ganham. Então, tem que ter essas estratégias. E aí, se você for uma startup e está pensando em pegar um fundo de investimento para aplicar na sua empresa, lê esse livro, Blitzscaling. É um livro que explica exatamente como funciona o mecanismo desses fundos. Porque você lê no jornal, Uber está dando prejuízo, Airbnb está dando prejuízo. Pô, como é que pode? Vai ter empresas dando prejuízo? É porque o esquema deles é exatamente esse. Eles põem dinheiro na sua empresa com um único objetivo, aumentar o faturamento. Vai aumentando, aumentando. O negócio é vender, vender, vender. Não importa se está dando lucro ou prejuízo. Vai ficar grande, vai ficar uma empresa com muitos clientes e um baita faturamento. Por isso também que eles aplicam mais em empresas onde o custo variável, quer dizer, o incremento de cada cliente novo, não é muito alto. Porque se for, as despesas também vão crescer conjuntamente com esse crescimento do faturamento. Tem que crescer em forma menos proporcional. Depois que a empresa está realmente grande, faturando bastante, aí eles começam a pensar no lucro, reduzindo exatamente a força de vendas, né? Já tem bastante cliente, e também procurando reduzir a despesa. E aí, se o negócio caminhou bem, se tem bastante cliente satisfeito, aí começa a dar lucro realmente bastante grande. Então, essa é a estratégia desses fundos de investimento. E falando nisso, você tem que sempre estar bem colocado em termos de estratégia. E para isso, você tem que ler livros, ver vídeos, enfim, se educar, ganhar conhecimento. Vou recomendar aqui alguns livros que eu li e que realmente me ensinaram muita coisa. São biografias, na maior parte dos casos. Aquele empresário que realmente deu certo. Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Votorantim, um livro espetacular, que inclusive ele pensou em ser prefeito de São Paulo e depois desistiu. Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, que também, aliás, ele também até tem os princípios de qualidade de vida. Temos também o livro do Olavo Setúbal, que eu conheci pessoalmente, e ele é o
do Itaú, né, já falecido. Temos também as 28 mentes que mudaram o mundo, são os milionários lá do Vale do Silício, como Bill Gates, Steve Jobs e outras pessoas. E também tem um livro que é interessante, que é o X da Questão, que é do Eike Batista. Não deu certo depois, mas o livro é bem interessante, conta como ele conseguiu crescer tanto quando a coisa ainda estava dando certo. E o 10º princípio, ir atrás dos números da sua empresa. Esse não é fácil, você tem que realmente ir lá e saber exatamente os números da sua empresa. Um desafio, por exemplo, se bem que o momento não é muito bom para isso, mas você sabe qual é o faturamento da sua empresa hoje, nesse momento? Porque, é evidente, você tem que conhecer as despesas, quanto gasta por vendedor, quanto gasta por cliente, quanto gasta por produto, qual é o lucro, qual é a margem, um monte de números, ou pelo menos os principais indicadores da sua empresa. E para isso, meu amigo, é preciso de um ERP. Pode ser o nosso, pode ser outro. O importante é que você saiba usá-lo, implante-o corretamente e use, leia, olhe quais são os números da sua empresa. Nós estamos agora com um projeto bem interessante. Eu, desde a época da Microsiga, dava aula em faculdades, Microsiga da Educação. E aí eu criei todo um material didático para o aluno aprender como funciona um RP. E fiz um exercício não muito grande, simples, mas que vai seguindo toda a parte de cadastramento, de lançamentos e os resultados, as consultas que você obtém no sistema de RP. E o que você deve analisar dentro da sua empresa, que está lá no RP. Esse programa é fornecido apenas para faculdades de administração, de economia, de ciências da computação, ciências contábeis, mas agora você também pode fazer esse exercício. Se você tiver esse desejo, basta mandar um e-mail para nós, pode ser esse que está aí na tela, e você vai receber uma apostila, essa apostila aqui, você recebe ela digitalmente, veja, está escrito aqui, são mais ou menos 80 páginas, explicando detalhadamente como funciona, como você deve fazer o exercício. Aí você abre uma empresa, nós vamos fornecer o nome dessa empresa no nosso site, no site onde está exatamente o treinamento do RP, e ganha também uma senha, para só você e nós podemos acessar. E aí você faz o exercício. No final, inclusive, tem um jogo de empresas muito legal, em que você pode disputar com uma pessoa ou sozinho mesmo, enfim. E aí você até usa no final o Solver para ver qual é a melhor decisão, que é uma ferramenta espetacular para isso. E além disso também a gente ensina um pouco da nossa complexa legislação tributária, que é muito importante você saber. Então esses são os 10 princípios da boa gestão. Estou vendo aqui que tem o 11º princípio. É verdade. Temos um princípio aí que não depende da gente, não depende de nós, depende desse governo ou de outras situações que possam acontecer no mundo. Então, o princípio é torcer para que o país não tenha crises. Dá para viver com elas? Olha, o Brasil é um país especialista em crises. Eu comecei a trabalhar na década de 60, quando eu me formei e tal. E aí, um pouquinho antes de eu me formar, já tive a primeira crise. Eu trabalhava na época com meu pai, na Porto Laboa. O Jânio renunciou. O camarada foi eleito com um monte de votos, todo mundo confiava nele. Depois de 1 ano e pouco, nem completou 1 ano, na verdade, o cara resolve sair. Eu acho que na esperança de que iam chamar ele de volta e obedecê-lo. Mas, enfim, saiu, sem motivo, a gente não sabe até hoje, e entrou o meu amigo não, João Goulart. Parecia ser também um bom presidente, mas foi levado. E aí foi deposto. Era um comunista? Tem um livro, Maria Tereza, como a arte de vestir silêncio. Ela compareceu ao último comício que ele fez, aquele famoso lá, em que realmente houve todo um movimento comunista, e ela chegou atrasada no comício. Olha que interessante. E subiu no palanque. E o João Goulart não estava ainda falando. E aí ela olhou aquele monte de bandeiras
vermelhas, com a foice lá, tal, comunistas, e falou, nossa, o que é isso, João? Quanta bandeira comunista aqui? Sabe o que ele falou para ela? Falou assim, também não sei, mas eles se infiltraram aí. Então você vê que história interessante, quer dizer, ele nem era talvez tão comunista assim. Tinha sua queda pela esquerda, justiça social, essas coisas, mas não soube levar a coisa de forma correta. Bom, enfim, saiu ele, entrou o regime militar, foram 20 anos de... Não foi tão ruim assim, mas teve perseguições, teve muita estatal, enfim. O pessoal queria que acabasse esse período. E realmente acabou. O movimento de direta já e tal. E assumiu, pelo menos venceu, o Tancredo. Um cara também brilhante. Não é que ele morre antes de assumir. Muito azar, né? Mas acontece. Aí assumiu o Sarney, foi lá, foi um governo conturbado, mudamos de moeda várias vezes, inflação altíssima, negócio de preço, você tinha que tabelar. Mas aos trancos e barrancos a gente foi crescendo e tivemos aí duas crises internacionais. Em 2001, a crise das Torres Gêmeas. Foi o ano, inclusive, em que a gente iria abrir o capital. E não abrimos por causa desse incidente. Quando o Lasch estava conversando com um americano, que ia ser um dos investidores, ele falou, peraí, estou vendo um filme aqui na TV que está espetacular, o avião vai se chocar contra as torres. É a realidade. Tivemos também a crise de 2008, foi uma crise financeira, bancos faliram, o Brasil foi afetado também, e ainda bem que o IPO foi em 2006, antes da crise. E aí depois tivemos a crise da Madame Dilma, né? Vamos fazer estádio, vamos fazer Olimpíada, vamos fazer campeonato mundial, vamos dar dinheiro para a educação, mas aos montes, para quem quiser, vamos gastar, nós somos ricos. O Brasil, economia aos frangalhos, impeachment nela também. Tivemos ainda o Collor, né? Que fez o dinheiro sumir, também foi impeachment, isso em 92. Enfim, o Brasil passou por muitas crises. E agora, pessoal, essa crise aqui não é fácil. A crise do Covid-19, sem dúvida, é muito mais forte do que todas as outras que já enfrentamos. Talvez pior do que uma guerra mundial. Eu nasci, inclusive, no meio da guerra mundial, evidente. Não participei, não senti nada. Mas o Brasil talvez também não tenha sentido tanto. Mas essa crise vai gerar muita demissão, vai gerar muitas empresas que vão fechar. Não vai ter jeito, camarada não vai ter grana para pagar as dívidas, não vai ter. E aí, se todo mundo começar a não pagar, vai ter título protestado, vai ter falência, e aí a coisa vai ficar feia. Mas temos que ter esperança, temos que entender que é necessário fazer todo esse isolamento e vamos esperar que isso logo acabe. Vamos procurar, com a internet, pelo menos fazer alguma coisa pelas nossas empresas. E espero que logo, logo estejamos na normalidade, vivendo a vida e daqui a um ano, talvez, pensando como foi duro aquele momento, como foi difícil, o desafio foi grande, mas nós conseguimos ultrapassar tudo isso. Talvez até aplicando os 10 princípios da boa gestão. Vamos ver. Muito obrigado e até a próxima.